Tem muita gente falando aí contra o especial de Natal do Porta dos Fundos. Muita gente mesmo, inclusive alguns canais aí, principalmente muitos evangélicos, né, muitos cristãos. Muita gente falando mal do Porta dos Fundos. Recentemente li uma matéria sobre o do Vivier no Pedro Bial com o Renato Aragão, e que o Renato Aragão afirmou que ele não devia misturar, fazer piada com religião. O Renato Aragão, que fazia piadas totalmente sem noção contra negros, contra gays, e disse que não poderia fazer piada contra religião, mexer com religião. Bom, é uma opinião dele, não é? Afinal de contas, o que é que tem errado nessa história do Porta dos Fundos, o Natal do Porta dos Fundos, o especial de Natal do Porta dos Fundos, sobre Jesus Cristo, a última tentação de Cristo. E só para quem não viu ainda esse especial, o especial ele retrata Jesus Cristo dos 40 dias no deserto, e tem o diabo que é gay, tem segundo os que questionam o Porta dos Fundos, esse Natal, esse é um desserviço, é uma coisa muito feia, brincar com as coisas de Deus, coisas de Jesus Cristo. Isso que falam sobre esse Natal do Porta dos Fundos. Qual é a minha opinião sobre esse assunto, pessoal? É o seguinte, a questão da arte. O que deve a arte, né? Será que a arte deve ser censurada? Será que a arte não deve mexer com determinadas coisas? Será que não é uma questão de interpretação? Por exemplo, será que os meninos do Porta dos Fundos estavam de fato fazendo uma blasfêmia, cometendo uma blasfêmia contra Deus ao fazer aquele especial de Natal? Eles foram contra Deus, contra os cristãos, contra os religiosos? Essa é a pergunta que se pode fazer. Na minha opinião, não teve nada disso, nada contra Deus, contra a religião, contra Jesus Cristo. Trata-se de uma obra de arte livre para que as pessoas deem suas opiniões, façam sua reflexão e também se divirtam. Não acho que o especial de Natal trata-se de uma blasfêmia, uma coisa perigosa contra Deus, contra os cristãos. Não vejo dessa maneira. Afinal de contas, trata-se de uma arte, de uma questão de arte que deve ser livre. E cada um tem o seu direito de pensar sobre aquela obra de arte. Acho que não tem direito de censurar determinadas coisas. Por exemplo, se a gente for, a partir do nosso entendimento, do entendimento de cada um, fazer uma censura sobre alguma obra de arte, então nós vamos chegar à Inquisição, à Idade Média, vamos chegar a uma ditadura total, né? A uma censura a qualquer forma de arte. Então eu não vejo nenhum problema nessa obra do Porta dos Fundos sobre o especial de Natal, que trata de uma questão da arte, de brincar com a arte, para levar inclusive uma diversão, levar a possibilidade de reflexão sobre determinado assunto, e aí não há nenhum mal nisso aí. Eu não vejo nenhum problema, de fato, não vejo nenhum problema. Eu vejo pelo estado da arte, pela liberdade da arte, que deve ser livre. A arte deve ser livre para que as pessoas possam pensar sobre o mundo que vive, possam também se divertir. Então, se algumas pessoas, se cristãos, evangélicos, pessoas se sentem machucadas com isso aí, é uma questão de interpretação. Então, eu não vejo um problema maior o fato dessa obra de arte.
passa a existir um problema maior quando se censura. Inclusive, eu fiquei sabendo que alguns parlamentares evangélicos conseguiram na Câmara Federal fazer com que o Porta dos Fundos, os responsáveis, se apresentem na Câmara para responder algumas coisas, né? algumas perguntas, e para ouvir, inclusive, os parlamentares na comissão. Bom, se for para censurar, então aí temos um problema de fato. Vamos ter um problema se houver a censura, tá bem? Então, Porta dos Fundos não é nenhuma coisa grave. Esse especial de Natal sobre Jesus Cristo não é nenhuma coisa grave. Não vejo dessa forma. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil de intolerância, de polarização, de ideologização, de perseguição a toda forma de pensamento livre, de perseguição ao conhecimento, de perseguição à universidade pública. Isso é que passa a ser um problema. E aí, lembrando inclusive um vídeo que eu postei sobre a mistura entre religião e política, quando se tem uma influência direta da religião na política, e aí vamos ter problemas seríssimos, porque a tendência é impor um pensamento religioso único sobre as coisas relacionadas ao poder, ao Estado, e que interfere na vida de todo cidadão. Se temos uma religião que ela passa a impor os seus valores para um Estado, para uma forma de governo, para a sociedade, aí vamos ter problemas seríssimos. Já estamos tendo problemas seríssimos. Acho que essa censura que está acontecendo, esse tipo de repreensão, de intolerância, até em relação à arte, ao cinema, por exemplo, ao Porta dos Fundos, essa já é uma demonstração clara da intolerância religiosa na política, dos valores religiosos se impondo à esfera política. Então veja bem que isso é um problema seríssimo. Eu sei que tem muita gente religiosa que pode ter se sentido magoado, inclusive, com esse especial de Natal, tá? Mas eu chamo a atenção o seguinte: tente pensar na obra de arte, uma reflexão a partir da obra de arte, e não do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de valores religiosos sobre a obra de arte. Tá? Não dá para pensar sobre isso. Eu vi também, acompanhei uma fala do ator Carlos Vereza, que ele chega a ser até deselegante contra os meninos do Porta dos Fundos, e não concordo de forma alguma com o que ele coloca, tá? Então, é isso aí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de ativar o sininho para receber as nossas novidades.